Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aí ao canal Papo de SST. Então nós estamos aqui na nossa nona videoaula sobre PGR na prática com Excel, onde nós vamos dar continuidades aí ao nosso trabalho aí na planilha, tá? Então nós estamos falando de plano de ação. Então até na aula passada nós paramos onde nós colocamos a fórmula do status aí, tá? Então se você ficou com dúvida, porque é uma fórmula muito grande, volta lá, assiste uma, duas, 10 vezes até você entender, tá bom? Você também vai receber essa planilha pronta, depois você pode analisar melhor aí o que foi feito, tá? Então, agora o que nós vamos fazer? Então, nós temos algumas situações aqui. Então, uma situação é atrasado, outra situação é concluído, outra situação é em andamento e outra situação é planejado, tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir algumas formatações aqui para esses valores. Vamos criar algumas regras. Então, ó, se for igual esse texto aqui, planejado, eu quero que ele faça o seguinte, ó. Eu quero que ele venha aqui e deixe o preenchimento com esse amarelinho fraquinho aqui, ó. Então, tudo que for planejado vai ficar com aquele amarelinho. Se ele estiver atrasado, que é uma das possibilidades, tá? Atrasado, eu quero que ele preencha com esse vermelhinho aqui, ó. Tá bom? Então, se ele estiver atrasado, ele vai preencher com esse vermelhinho. Se ele estiver em andamento, eu quero que ele preencha com esse amarelo aqui, beleza? Se ele estiver concluído, eu quero que ele preencha com esse verdinho aqui, beleza? E faltou algum aqui, vamos ver, ó. Tem esse erro aqui, quer ver? Vamos lá. Esse aqui igual a erro, ou seja, se ele der um erro, colocar alguma data errada, eu quero que ele preencha de preto e a fonte, no caso aqui, vai ficar branca. Vou dar um OK. Beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Então, ó, eu preenchi já o erro, eu já preenchi o atrasado, eu já preenchi o concluído, eu já preenchi o em andamento e eu já preenchi o planejado, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um teste aqui. Se eu colocar o início aqui 17/2/2020, do 12, né? 12 de 20, ele vai dar atrasado, ficou certo. Se eu preencher essa data aqui, 12/12/12, ele vai dar concluído, tá? Lembra que eu falei que a gente não ia verificar se tem algumas situações. Aqui ele vai ficar em branco, então se eu coloquei a data aqui 12/12/2020, ele vai dar erro. Por que ele deu erro? Vamos dar uma verificada aqui. Tá? Então, ó, ele deu erro, por quê? Porque eu coloquei uma data menor do que a data de hoje. Eu não posso planejar a minha data com uma data menor do que hoje. Então, hoje é dia 16. Como que eu vou planejar a minha ação para o dia 12? Ou seja, já passou o dia 12. Não tem como eu planejar para essa data. Tá bom? Então, com isso, a gente vê que todas as informações que a gente colocou até agora aí, elas estão ok. Eu só vou fazer um alinhamento aqui para ele ficar no meio. E beleza. Então a gente concluiu aí essa parte da questão do status, tá bom? Essa aula ela vai ser um pouquinho mais curta, eu não vou focar muito em outras coisas, então eu fiz essas regras aqui de condicionais, né? Eu consigo clicar aqui em gerenciar regras. Opa, primeiro preciso selecionar aqui, ó. Seleciona a coluna, coloco aqui para ver todas as regras, e ele tem aqui então, ó, todas as regras, erro, concluído, em andamento, atrasado, planejado. Então isso que eu fiz aqui até agora, beleza? Para a gente concluir esta videoaula, tá? A gente vai fazer só mais uma coisinha que é bem legal, tá? Então eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou excluir essa coluna. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que quando eu der um tab, né, aqui na última, ele vai criar uma nova aqui e automaticamente ele já vai puxar toda a fórmula, tá? Essa aqui é a fórmula que eu tinha feito do texto lá, ele puxou. Aqui está zerado agora, tá bom? Vamos só fazer mais um teste, aqui ó. Ele pegou a terceira, aqui automaticamente ele está puxando todas as fórmulas, tá vendo? Então isso é interessante. Então por isso que eu vou zerar para ele puxar de novo as fórmulas ali. Vou excluir isso aqui, vou deixar assim. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar uma trava aqui na coluna F na linha 2, tá? Que é o quando. Que trava é essa? Então a gente vai vir aqui, ó, no Excel, a gente vai vir aqui na aba dados, tá? Então isso aqui é uma nova função que eu estou mostrando para vocês. Quem não conhece, pode vir aqui na aba dados.
tem esse símbolozinho aqui, ó, mas se não tiver o símbolo, você pode procurar aí por validação de dados, tá? Eu vou clicar aqui na validação de dados, a gente já fez isso para criar a lista suspensa lá nas primeiras aulas, agora a gente vai usar de uma forma um pouco diferente. Eu vou clicar em validação de dados, eu vou colocar aqui, ó, permitir, o que eu vou fazer? Eu vou permitir que essa célula ela tenha um valor dentro dela, só que é um valor que eu vou determinar. Que valor que é esse? Antes a gente usou lista, agora eu vou usar data, ou seja, dentro dessa célula tem que conter um valor data. Se não tiver data, ele vai dar um erro. E essa data eu quero que ela esteja o seguinte, essa data ela tem que, ela não está entre, tá? Ou seja, a data que a pessoa digitar ali, ela não pode estar entre esse valor que eu vou colocar aqui, tá? Porque se ela não estiver entre esse valor, ela vai dar erro, tá? Então, entre quando? Qual que é a data de início? Eu vou colocar 1/1 de 1900, tá? Então, esse é uma forma que o Excel lê. Eu vou colocar até 1/1 de 2900, por exemplo, tá? Por que eu coloquei isso aqui é um range, tá, pessoal? É de quando ele vai ter o mínimo até o máximo, ou seja, se a data estiver fora desse valor, ela vai me retornar um erro. Aqui, ela vai me dizer o seguinte, ó, ela vai me colocar aqui o título, aí eu vou colocar assim, ó, erro. Aí eu vou colocar para ele digitar lá, você digitou uma data inválida. Tente novamente. Certo? E aqui na mensagem de entrada, eu posso colocar um título aqui também. Digite, quer ver, ó, data. Digite a data a ser planejada, a ser executada a ação. Por exemplo, tá, pessoal? Eu vou dar um OK aqui, ó. O que ele me fez? Agora, quando eu passar o mouse aqui em cima, ele vai colocar a data. Ó, digite a data de execução da ação. Então, ele vai me mostrar essa informação aqui toda vez que eu colocar aqui em cima, tá? Para facilitar para o cara. Eu preciso colocar essa informação? Não, eu coloquei aqui só para mostrar para vocês que há essa possibilidade. Então, eu sei que se eu colocar uma data, 12/12/2020, opa, ele deu um erro aqui. Espera aí, rapidinho. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui, tá? Aqui eu colocar... Ah, tá. Vamos ver se ele vai corrigir aqui agora. 12/12/2020. Deixa eu testar primeiro. E aí depois eu faço... Explico para vocês. 12/12/1999. Agora ele deu erro, tá? Deixa eu cancelar aqui. Então vamos lá. O que eu tinha feito de errado aqui, tá, pessoal? Até peço desculpa aí, mas o que eu fiz de errado é o seguinte. Eu coloquei que ele não poderia estar entre aquela data que eu digitei, tá? Então, ou seja, se ele estivesse entre essa data aqui, ele daria o erro, tá? Então, eu mudei de não está entre para está entre, tá? Então, se estiver entre essa data aqui, tá ok para ele. Se não estiver entre essa data aqui, ele vai dar erro, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei 1/1 de 1900, eu vou colocar 1899. Então, se eu colocar isso aqui, ó, ele vai me dar erro. Aí ele coloca lá aquela mensagem que eu digitei, ó. Erro, você digitou uma data inválida, tente novamente, tá? Então, para eu digitar, se eu colocar repetir, ele vai ficar dando erro. Então, eu tenho que colocar cancelar, tá? Beleza? Isso aqui, pessoal, é só uma segurança para o cara não fazer isso aqui. Quer ver? Ó, ele vem aqui e digita ABC, por exemplo. Opa, não vai conseguir digitar ABC, amigão. Você vai ter que colocar uma data, porque senão a sua planilha vai te dar um erro, tá bom? Então, isso é uma forma de você travar a célula com aquele valor. Existem outras formas? Existem, tá? Não vou mostrar todas aqui, eu vou mostrar essa aqui que eu considerei mais fácil, tá bom? Então, agora é só repetir o processo aqui, validação de dados, colocar aqui data, está entre 1/1 de 1900 e está entre 1/1 de 2000. Então, ó, eu repeti essa fórmula aqui para essa data, certo? E eu vou fazer a mesma coisa aqui para essa terceira aqui também. Vou colocar a data, está entre 1/1 de 1900 e 1/1 de 2900. Tá vendo? Ah, por que você colocou um range tão grande, Daniel? Coloquei só para ter um exemplo. Se eu colocar aqui vai dar erro,
beleza? E se eu colocar aqui qualquer outra coisa, vai dar erro, tá bom? Aqui eu não coloquei aquela informaçãozinha lá, eu vou colocar aqui também. Quer ver? Deixa eu entrar aqui para copiar, para não ter que ficar digitando novamente. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar esse aqui primeiro, vou dar um Ctrl C, vou dar Enter. Clico aqui, entro na validação de dados. Nessa mensagem de entrada eu vou colocar isso aqui, vou colocar aqui, ó, data. A data, digite a data de início da ação. Ok. Essa aqui eu vou colocar aqui, ó, digite a data de conclusão da ação. E aqui eu vou colocar a data. Aqui eu vou colocar alerta erro. Eu vou digitar qualquer coisa aqui só para copiar lá depois para ficar mais fácil. Esse cara aqui eu vou também digitar aqui, ó, erro, e vou digitar qualquer coisa aqui. Agora eu vou vir aqui e vou copiar a informação que tem aqui, ó. Ctrl C para ficar padronizado, tá, pessoal? Não é por preguiça que eu estou fazendo dessa forma, não, tá? Só para ficar tudo padronizado. E aqui eu vou digitar aqui também, beleza? Agora ele vai ficar da seguinte forma, eu cliquei aqui, ó, data, digite a data de início da ação, data, digite a data de conclusão da ação, data, digite a data a ser executada a ação, beleza? Então ele travou tudo isso aqui. Se eu tentar digitar qualquer coisa aqui, ele vai dar erro, ó. Você digitou uma data inválida, tente novamente. E aqui também digitou, então. Beleza? Olha que legal que ficou. Eu travei essas células para não ter nenhum tipo de problema, beleza? Então a gente vai fazer só mais um tipo de trava depois. Mas só para concluir esta aula eu vou fazer o seguinte, ó, vou mostrar para vocês como que você destrava isso aqui, ó. Aquela hora lá a gente ocultou, eu vou desocultar agora. Eu clico aqui na célula, aperto Ctrl Shift, aperto para o lado, ele vai me mostrar umas células aqui do lado, tá bem pequenininha, tá? As células aqui, as colunas. Então eu vou vir aqui, vou arrastar um pouquinho para o lado, beleza? Agora que eu arrastei para o lado, eu vou fazer de novo, ó, Ctrl Shift, apertar para o lado, ou seja, ele selecionou tudo que está para lá. Agora eu vou colocar um tamanho para isso tudo, ó. Na hora que eu colocar esse tamanho, ele aumentou automaticamente. Tá? Então, ó, vou aumentar aqui um tamanho legal. Vim para cá. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse aqui eu vou dar um Ctrl Shift e vou ocultar. Tá? Por que você fez isso, Daniel? Por que você desocultou a coluna M? Tá? Para eu fazer isso aqui, ó. Vou selecionar esse cara aqui, vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui e vou dar um Ctrl V. Vamos ver porque ele não veio. Ctrl C. Acho que eu apertei o Ctrl C errado. Vamos lá, Ctrl V. Agora veio certo, tá bom? Olha que interessante. Quando eu clicar nele aqui, ele vai dar um erro. Porque que eu tinha utilizado lá naquela hora, ele estava com uma informação divergente do meu código lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar atribuir uma macro de novo. Eu vou atribuir aquela... tá. Ele sumiu a minha macro aqui, tá, pessoal? Eu vou explicar para vocês o porquê que isso aconteceu. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Eu vou colocar isso aqui no cantinho, deixar ele aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a próxima aula explicando para vocês o porquê que tá dando esse erro aí na questão da atribuição de macro, tá bom? Por que eu tô clicando aqui, ó, e ele não tá indo, tá dando erro. E a mesma coisa aqui, ó, se eu clicar aqui também ele vai dar erro. Pô, você não tinha gravado uma macro para ele salvar? Tá? Eu vou explicar o porquê que está acontecendo isso no próximo vídeo, beleza? Então, até aqui, se você gostou, deixa um joinha, compartilha aí com os colegas, para eles também verem como é que a gente está fazendo o nosso PGR na prática aí, utilizando o Excel. E a gente se fala aí no próximo vídeo.